Amém, queridos? Não tem como a gente segurar quando fala do nome de Jesus. Se terminasse aqui, eu já ia embora feliz. Eu já ia embora contente. Porque tocar no nome do Mestre, tocar no nome de Jesus é algo que mexe comigo muito. Porque eu sou quebrantado, irmãos. Eu não me envergonho de chorar onde for preciso. Não é um choro de tristeza, é um choro de alegria. Por saber que a quem eu sirvo e saber que Ele está aqui. Nesta noite eu quero falar um pouco o que é ser cheio do Espírito Santo. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo, uma igreja do século 21 já perdeu um pouco daquela essência do livro de Atos dos Apóstolos, aonde havia uma comunhão, aonde havia um mover do Espírito, aonde havia cura. Hoje nós não vamos falar mais de cura. Dificilmente uma igreja que fala que fulano foi curado, onde o aleijado pode se levantar e andar, aonde um cego possa enxergar, aonde uma prostituta, um drogado chega e haja uma conversão, haja uma mudança de vida. Infelizmente nós estamos vivendo dessa forma a igreja do século 21. Mas porém existe uns que ainda tem raiz. Existe uns que ainda tem raiz. E esse um sou eu. Eu disse para Deus, quando eu fui consagrado apóstolo, eu disse para Deus: Senhor, se for para me ter esta unção que o Senhor está me dando para ser o mesmo e continuar do mesmo jeito que está, eu prefiro pastorear. Eu prefiro ficar na minha linhagem de pastor. Mas já que o Senhor quer que eu faça isso, eu quero uma unção diferente, para que juntamente com a apóstola e os meus discípulos, nossos pastores, nós conseguimos resgatar, trazer de volta. Se nós conseguimos trazer de volta a verdadeira igreja, o verdadeiro amor de igreja. Nós sabemos que nesses últimos dias, aqui na nossa igreja, nós estamos vivendo uma nova unção nesse lugar. A uma unção já está diferente, algo extraordinário já vem acontecendo nesta casa de oração. Nós estamos debaixo de uma bênção apostólica nesse lugar. É algo acima do que nós imaginamos. Deus tem algo maior para nós. Algo extraordinário vai acontecer nesse lugar. E eu buscando em Deus, falei: Senhor, eu preciso de algo para a nossa igreja.
E Deus, Ele me levou. Põe o tema para nós, por gentileza. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesta mensagem de hoje para a sua vida. Eu gostaria que você que está aqui hoje entendesse. Eu quero que as nossas crianças fiquem aqui, porque criança vai ser cheia do Espírito Santo nessa noite, nesse lugar. Eu quero que elas entendam esta mensagem que eu tenho para o seu coração. O tema da nossa mensagem é hoje: cheio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo contigo, a mão para o céu. Quem tem o Espírito Santo, a mão para o céu. É para você esta mensagem então. É para você esta mensagem que tem o Espírito Santo dentro de você. E se porventura você ainda não tem, nesta noite você vai sair daqui com ele dentro de você. Queridos, papai, ele já fez esse ministério dele. E Deus veio lá de Gênesis, fazendo o ministério dele. E o Espírito Santo, Jesus, estava com o Pai. Mas só que o Pai, passado um tempo, ele envia o teu filho Jesus. Não que o Pai vai que descansar, o Pai ainda continua trabalhando, mas o Pai, ele deixou o filho trabalhar. Então Jesus vem, ele assume, né, queridos, o seu como eu posso falar, o seu poder, que pelo qual o Pai passou para ele, e Jesus assume esse ministério. E durante 33 anos, Jesus, ou poucos anos, cerca de 3 anos e meio, Jesus, ele trouxe tudo aquilo que o Pai mandou fazer: curas, milagres e prodígios e maravilhas. Se você for ver quantos milagres Jesus fez, quantas curas, o cego enxergava, o coxo andava, o demoniado, Jesus ia lá e ele curava, ele restaurava. Foi uns anos de extraordinário, de bênção e de milagres sobre a terra. Mas só que Jesus, ele tinha um tempo, ele precisava ir embora, ele precisava voltar ao Pai. Então Jesus, ele precisava preparar alguém para que ficasse em seu lugar aqui na terra. Não somente uma, as multidões. E o interessante é que Jesus disse aos seus discípulos, eles viram muitos milagres e prodígios e maravilhas, eles viram coisas extraordinárias, o coxo andando, todo mundo, ele viu muitos milagres. Os discípulos viram coisas que nunca tinham visto, eles viram com Jesus. Então Jesus fala para ele: olha, se creres, coisas maiores vocês o farão. Jesus diz para ele: se vocês crerem, coisas maiores vocês farão. Ou seja, coisas melhor do que eu fiz, você fará. E a palavra não terminou, e ela continua sendo, e Jesus, ele ainda continua falando com a tua igreja. Então Jesus, ele reúne os seus e fala: olha, eu preciso voltar para casa. Uma que eu estou com saudade do meu Pai, uma que eu estou com saudade do meu povo, dos meus anjos lá. Então Jesus, ele chama e fala: olha, eu vou ter que partir, mas não ficam tristes, não deixarei órfão. Então Jesus, ele envia o poder, Jesus envia o poder, o fogo, o Espírito Santo sobre a terra. Mas ele antes, ele fala: aí Pedro, Tiago e João, vocês vão para Jerusalém, permaneçam lá até a vinda do Dunamis, do poder sobre a vida de vocês. Jerusalém, então, liga não, que vai descer lágrimas e mais lágrimas que hoje. Esse então, eles vão para lá, para a festa de Pentecoste. Penta 5, Coste festa. Era uma grande festa em Jerusalém. Tinha 5 festas. Então estava cheio de gente lá.
Pessoas de todos os cantos estavam lá em Jerusalém. Estava um vucu-vucu de pessoas. Então eles chegam num determinado lugar, entram e ficam ali em cerca de 120 pessoas. Enquanto a festa corria lá em Jerusalém. Você trouxe a palavra, abre lá em Atos capítulo 2. Eu não vou ler tudo isso, eu vou ler apenas. Vamos lá comigo, queridos, capítulo 2, versículo 1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que estavam juntos no mesmo lugar, não tinha ninguém separado. Estavam com o mesmo pensamento, com a mesma ideia, com o mesmo foco, com o mesmo ideal, esperando algo acontecer do céu. Prosseguindo a palavra, versículo de número 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Interessante que cada um recebeu línguas de fogo. Deus não foi, só um que recebeu, não foi egoísta. Deus deu para os 120 que estavam ali. Cada um recebeu o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo. Cada um recebeu o poder de Deus sobre cada um deles. Todos eles receberam. Escute. Nós estamos em quantos aqui? Será que você recebeu esse poder? Você vai entender onde eu vou chegar. Nem todos os 120 receberam, mas foram poucos que prosseguiram cheios do Espírito Santo. Continuando, olha o versículo de número 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Vamos parar aqui. Vem comigo. O interessante é que ali aqueles homens, só falo em homens, não sei se tinha alguma mulher no meio, mas vamos falar dos homens. Com certeza tinha alguma mulher. A Bíblia não fala, mas com certeza tinha alguma mulher ali no meio. Com certeza absoluta tinha mulher no meio. A Bíblia não cita, né? Fala que todos foram cheios, mas com certeza tinha mulher ali no meio, cheio do poder de Deus também. Mas só que depois que eles foram cheios, depois que o Espírito o encheu eles, cada um saiu para a caminhada. Uns voltaram para alguns lugares, outros foram para suas casas, mas só que teve outros que prosseguiram. Nem todos eles que foram cheios, mas não fizeram aquilo que Jesus mandou fazer. Mas eu quero falar de um camarada que realmente entendeu quando o poder veio sobre ele. Falar de Pedro. Dos 120 que estavam lá, somente uns 4, 5, talvez a Bíblia não citou esses outros, mas cita os 4, 5 que conseguiram fazer a obra. Mas esse cara, quando ele se revestiu do poder de Deus, que o Espírito Santo encheu ele, a primeira coisa que Pedro fez, ele teve o espírito de ousadia sobre a vida dele. Escute, nem todos têm o dom de pregar,
mas todos têm o dom para falar. Então Pedro, ele sentiu aquele poder sobre ele e disse: ei, eu não posso ficar com esse poder só para mim. Eu preciso aprender a fazer aquilo que o mestre. Automaticamente, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele lembrou de Jesus, quando disse: se você creres, coisas maiores vocês o farão. Com certeza Pedro, o Espírito Santo já veio na mente de Pedro. Pedro, lembra quando o mestre falou que coisas maiores vocês farão? Ele disse: uau, agora ninguém me segura mais. Então Pedro sai, ali estava lotado Jerusalém, e Pedro já começa a botar em prática o que é ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa para você aqui. Cheio do Espírito Santo é sim falar em novas línguas, pular, gritar no poder do Espírito. Mas ser cheio do Espírito Santo é ter um espírito de ousadia para levar o reino às pessoas. A Bíblia diz que no primeiro trabalho de Pedro, no primeiro sermão de Pedro, Pedro já começou a fazer sermãos, Pedro já começou a ir, Pedro já começou a fazer o ide, já levando a palavra às pessoas. Ali se inicia a primeira igreja primitiva da terra. Pedrão foi o primeiro, tomou posse do que é ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que naquela época eles começaram a pregar com ousadia, já começaram a fazer milagre naquele tempo. E a Bíblia diz que Pedro, que Pedro e João juntos foram para o monte orar. Presta atenção, eles estavam unidos numa só fé. Queridos, quando você está no primeiro amor de Jesus, você prega até para a porte, não é verdade? Mas nesta noite Deus vai te levantar você de novo. Tu vai ser cheio do Espírito Santo. Que hoje, você vai embora hoje falando em línguas. Amanhã você vai pregar para o seu patrão, para o seu colega, para a sua irmã, para o teu pai, para a tua mãe. Você vai falar para as pessoas do amor desse Deus maravilhoso. Se prepara. Se prepara. Você sabe porque escute, olha para mim. Aqui tem pessoas que já foram cheios do Espírito Santo. Já foram. Escute, olha para mim. Já foram. Não é mais hoje. Pastor, já foram. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje o Espírito Santo vai sair da prisão pelo qual você o prendeu, ele dentro de você. Muitos colocaram o Espírito Santo dentro de uma caixinha de fósforo. Ele quer agir, mas você não deixa ele agir. Ele quer mover, mas você não deixa ele mover. Ele quer explodir, mas você não deixa ele explodir. Você está, tem muitos aqui hoje que está como um cano. Um cano. Uma pia quando entope, olha só eu aí dando uma de pieira aqui. Uma pia quando entope, algo quando entope, é porque está cheio. Sim ou não? Está cheio. E nesta noite é noite de desentupir o cano. Tem muita gente com o cano entupido aqui. Já não tem como mais descer a palavra, não tem como mais encher, não tem como mais, porque não dá para os outros aquilo que Deus te dá.
Você não jorra para fora para que Deus escute. Deus só vai jorrar sobre a sua vida. Olha para mim, Deus só vai jorrar o poder dele sobre a sua vida quando você começar a dar para os outros. Quando você começar a falar do amor de Deus, Deus vai te enchendo cada dia mais, vai explodindo até o cano desentupir. Um dia um aqui começou, falei, padre, desentupiu o cano. Tem muito cano entupido aqui hoje. E eu digo para tu aqui hoje você vai sair daqui jogando tudo aquilo que está entupido, e você vai ser um novo homem, uma nova mulher, cheio do poder de Deus sobre a sua vida. Então Pedro começa a sair, no capítulo 9, vamos comigo lá, olha o homem já cheio do Espírito Santo, ele já começa a fazer aquilo que Jesus esperava dele. No capítulo 9, versículo 32, Pedro já cheio do Espírito Santo, fala comigo, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele já começa a fazer a obra. Olha o que ele já começa a fazer, diz assim, capítulo 9, versículo 32, e aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos. Quem lembra quando Jesus curou aquela mulher com 12 anos? Sim ou não lembra? Olha o discípulo fazendo o que Jesus fazia. Sabe por que ele fazia? Porque ele estava cheio do... Ninguém vazio faz nada. Vazio não tem nada para dar para os outros. Olha o que Pedro fez. Jazia 8 anos, o qual era paralítico. Jesus curou aqueles paralíticos, lembra? Lembra que desceram lá em cima, o telhado? Quem estava lá vendo isso? Quem viu tudo isso? Pedro. Pedro viu tudo isso. Pedro nem precisou falar muitas coisas para esse homem aqui. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Ei! O discípulo aprendeu com o mestre. O discípulo viu o mestre fazendo e fez a mesma coisa que o mestre fez. Não precisou ele botar a mão e gritar, sai, enfermidade, sai, não. Simplesmente com 3 palavras. Abassudecomanai. Olha o que ele disse. Jesus Cristo que te dá a saúde, o médico dos médicos, o dono da vida, o dono da saúde. Irmão, é simples assim. Quando você e eu está cheio do Espírito Santo, não precisa botar a mão sobre o enfermo, não. Fala assim, Jesus Cristo te dê saúde, levanta e vai embora. Não precisa de muito, mas você tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem mais coisa. Você pode ler em casa o resto. E ele continua prosseguindo. E ele chega num determinado lugar, aonde uma moça tinha falecido. E Pedro chegou a mesma coisa que Jesus fez com a filha de Jairo, lembra? Sai todo mundo, não é assim? Sai todo mundo para fora. Entrou só os 4, não foi? E Jesus fez um milagre ali, e a filha de Jairo se levantou.
Olha o que Pedro fez. O discípulo seguiu o mestre. Olha o que Pedro fez. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair todos, Pedro pediu: ei, sai. Olha a ousadia de um homem cheio do Espírito Santo. Ei, mulher, ei, homem, seja cheio do Espírito Santo. Cheio de ousadia, ele disse: sai. Olha que coisa louca, a mesma coisa que Jesus fez, ele fez. Ele falou: sai todo mundo. Por que ele fez isso? Porque ele viu Jesus fazendo. Coisa louca. Simbora, está gostoso. Ele manda sair, a Bíblia diz, mas Pedro, fazendo a sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, é Tabita mesmo, né? Não tem acento aqui. Tabita mesmo? Tabita mesmo? Eu estou certo? Corrijam aí. Levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se levantou. Ousadia de pregar, ousadia de curar. Olha a ousadia de um homem cheio de Espírito Santo. É por isso que eu estou pedindo para Deus nesses últimos. O teatro que elas fez aqui, eu chorei. Que eu disse: Pai, eu quero isso para a nossa igreja. Eu quero curas. Eu quero ver os meus discípulos só põe na mão e fala: levanta e anda. Deus te dá saúde. Pedro faz esse milagre. E olha, mais um para nós encerrar. João e Pedro vão para o monte orar. Vinha vindo cheio do Espírito Santo, Leandrão, cheio do poder, de ousadia. No mínimo eles vieram trocando ideia. Nossa, o mestre deu para nós ousadia. O mestre é isso, mestre, trocando. E diz que ele chegou na porta de uma sinagoga. A Bíblia diz que havia ali um homem paralítico por longos anos, pedindo esmola. Todo mundo que passava ali dava uma moedinha para aquele homem. Muitos cristãos, pastores, apóstolos, passavam, davam com uma moedinha para eles. Então Pedro, cheio do poder de Deus, eles deviam ter falando em língua ali, lá, hoje eu senti, hoje me pegou no monte mesmo. Vieram cheio de fogo, vieram cheio de poder, de autoridade. Chegou na porta do templo. Quem o parou? Quem o parou? Ele. O paralítico estava sentado na beira da parede pedindo uma moeda. Ele disse: homem, estendeu-lhe a mão e pediu uma moeda. Com certeza Pedro, acho que não tinha um centavo no bolso. A gente acha que é apóstolo, anda com o bolso cheio de dinheiro. Mas naquela época não tinha não, irmão. Naquela época eles eram sustentados pela fé e pelo povo. Talvez dá uma moedinha. Pedro virou, olhou para João, cheio do Espírito Santo, disse para esse homem: olha, ousadia, ó, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. A Bíblia diz: imediatamente esse homem se levantou, curado, restaurado pelo poder do nome de Jesus, por um homem cheio do poder do Espírito Santo. Ei! Ele podia tirar uma moedinha para vai lá, come um pãozinho, sustenta a fome. Mas Pedro não olhou a fome dele. Pedro viu a dificuldade dele.
Será que existe homens de fé aqui ainda? Existe. A nossa igreja vai ser desse patamar. Busquei em Deus e vou buscar, Senhor, o que eu mais quero viver enquanto o Senhor me dá vida. Não quero riqueza, não quero nada, mas o que eu quero é que quando Pai, chegar pessoas na igreja, são curadas pelo poder do nome de Jesus. Voltar para casa feliz, porque Jesus o curou e o abençoou. Isso. Tem pessoas que falam: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quem já pediu para ser cheio aqui? A pergunta é: para que você quer ser cheio? Para que você quer ser cheio? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para dizer que rodopiou no Espírito? Amém? Isso é válido. É bom. Mas não é isso que Jesus quer de mim e de você. Você não viu em momento algum Pedro pular no Espírito? Você não viu em momento nenhum os apóstolos gritar, sair pulando em línguas? Não. A Bíblia não fala, relata isso, mas quando eles foram cheios, eles começaram a fazer milagre, coxo sendo curado, pessoa sendo restaurada. É por isso que hoje não existe mais isso, porque não tem homens e mulheres com o pensamento de Pedro, com a vontade de Pedro, com o poder de Pedro. Ninguém tem. Mas está na hora de despertar, ó igreja do Senhor. É momento de ser cheios, para botar a mão sobre pessoas, levar pois o amor de Deus, falar do amor de Jesus para essas pessoas. Ah, pastor, mas eu estou muito machucado, muito machucada. Deixa eu te falar uma coisa. Em Atos capítulo 7 fala de um homem chamado Estevão. Você está machucado, irmão? Você está machucado, irmã? Você está machucado e machucadinho? A Bíblia fala de um homem chamado Estevão no capítulo 7. Homem pelo qual os escribas e os fariseus levaram para condená-lo de morte. Presta atenção. E a morte daquele tempo era de pedra. Levaram Estevão para o martírio, para o matarem. Mas a Bíblia diz que Estevão chegou, enjoelhou. Mas uma coisa que eu li na minha Bíblia, a Bíblia diz que quando ele enjoelhou, aquela multidão de pedra na mão, na véspera da morte, ia ser apedrejado. A Bíblia fala que Estevão, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele estava para ser apedrejado. Ele não murmurou: ai pai, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não tem dó de mim, ai. Ele disse, ele cheio do Espírito Santo, ele disse que quando ele falou assim, disse que o céu se abriu, ele viu Jesus e o Pai perto para ser sacrificado. Com certeza, quando ele abriu o olho, cheio do Espírito Santo, eu tenho um pensamento que a hora que ele fez assim, ó, abriu o céu, Jesus, de pé, levantou-se do trono. O Pai ouviu. Você está sendo apedrejado, irmão? Você está sendo apedrejada?
Seja cheio do Espírito Santo. Olha para o céu. Olha para o céu. Lá vai estar ele assim para você, ó. Vem, filho, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Ser cheio do Espírito Santo não é só quando você está bem, é na morte também, é na dificuldade também. Se você tem que ser cheio do Espírito Santo, olha para o céu. Seja como esses homens foram. Porque lá atrás acontecia isso, hoje não acontece mais. Hoje não acontece mais. Hoje a pessoa te faz alguma coisa, você quer vingar. Hoje muitos querem pagar o mal com o mal. Sabe o que é isso? Falta do Espírito Santo. Falta de ser cheios do Espírito Santo. Os músicos sobem aqui em cima, por favor. Quem nesta noite quer ser cheio do Espírito Santo? Vamos para o céu. Quem quer ser cheio, se coloca de pé. Se coloca de pé nesta noite. Assim como foi em Pentecoste, vai ser derramado língua nesse lugar. Lembrando que o mesmo Espírito, ele opera em todos e em todos, mas em pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Eu quero que você, que nesta noite, as crianças ficam tranquilinhos, vocês vão tomar ceia comigo hoje. Eu vou pedir para Deus abrir o céu nesta noite. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio até te transbordar. Ei, jovens, vou dar um grande exemplo para vocês, jovens, de Timóteo. Um jovem de 17 anos aí no máximo, cheio do Espírito Santo. Cheio. Aonde chegava, todo mundo olhava para ele porque ele era cheio do Espírito Santo. Você pode nesta noite ser cheio? Amém? Vocês me esperam um pouquinho aí, não tem pressa não? Quem quer ir embora? Aí, vamos ao céu. Ninguém quer ir embora? Então feche teus olhos.